utilizam há bem mais de 3 décadas e, com essas mesmas provas, obriga-os à publicação no jornal, assim o fez, publicou no jornal local e publicou ainda na Junta de Freguesia um edital que foi afixado na Junta de Freguesia de Lavra, onde o presidente Rodolfo Mesquita naturalmente teve que, penso eu, e mal irá a União de Freguesias de Lavra se não tiver conhecimento do seu presidente dos editais que aí são afixados, Claro. a fixar um edital que iria ser tomado, portanto, esse mesmo terreno por uso capião. Ora, nem a autarquia, nem a junta, nem nenhuma entidade tomou nenhuma diligência. O que é que acontece? Ao fim de um prazo, penso que são 30 dias, é dada então tomada de posse do terreno a um lavrense. Terreno esse que, como disse, o lavrense há várias décadas vinha utilizando. Ora, passado alguns meses, a Câmara parece que tomou conhecimento. E o Presidente da Câmara veio à praça pública, isto são palavras que eu vou citar, que a direção do lavrense usou de má fé. Ora, eu não sei, não tenho meios para saber se há ou não. O que sei é que foram dadas todas as hipóteses à autarquia para vir dizer que não, este terreno não é de um lavrense, é nosso. E não veio. E os serviços não fizeram nada. E o Presidente da Câmara nada fez. E vem agora dizer, de castigo, vão deixar de poder utilizar o complexo esportivo de Lavra. De castigo? Não foi de castigo, foi alegadamente porque deixou de ter confiança na direção do Lavrense. Obviamente que soa para qualquer pessoa uma medida de retaliação, Claro, uma espécie de um castigo, uma punição por um lavrense ter tomado posse daquele outro terreno. Não estou de acordo. Se aquele terreno não é de um lavrense, devem ser tomadas as diligências legais necessárias para que o terreno volte à posse de quem de seu direito. Ora, se o terreno é de um lavrense, deve ficar com o lavrense. Mas, independentemente disso, de uma coisa ou outra, é uma disputa que deve ser tida nos locais próprios, nomeadamente, se for caso nisso, em termos judiciais. Penso que deveria ser evitado em termos judiciais, deveria ser por bom senso e acordo entre as partes. Mas, independentemente disso, o complexo esportivo de Lavra, que é utilizado por mais de 250 crianças, por por cerca de 10 equipas de futebol, não faz qualquer sentido que seja retirada a possibilidade a estas crianças federadas pelo Lavrense de poderem desenvolver a prática desportiva do futebol num terreno que foi construído para esse efeito, que tem todas as condições para ver essa prática desenvolvida, porque é que a Câmara agora o vai punir. Ora, nesta passada semana, precisamente há uma semana atrás, estava agendado para a reunião de Câmara precisamente essa cessação do contrato com o Lavrense. Nós, enquanto eu e os meus colegas dos vereadores do Partido Socialista, propusemos a retirada desse ponto para discussão entre as partes, tentando tentar encontrar uma solução de bom senso, equilibrada e que satisfaça ambas as partes. Felizmente a Câmara também já tinha, portanto, chegado a essa mesma conclusão e foi retirado o ponto e estão agora a ser encetadas as negociações, as diligências necessárias para se tentar encontrar esse caminho de bom senso. Eu espero que assim aconteça. Acredita? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Eu Espanta-me ainda mais, estamos a falar de uma coletividade em que a maioria, portanto, daquelas pessoas que ocupam os lugares mais destaque, nomeadamente o Sr. Presidente, apoiaram abertamente Guilherme Pinto nas últimas eleições. Sim, claro. Até há uma proximidade de relacionamento. A começar pelo Sr. Presidente de Junta, não é verdade? Exatamente, Da União de Freguesia. também, naturalmente, também o Sr. Presidente de Junta. Portanto, uma situação bastante estranha, por assim dizer, e que não abona muito em termos do relacionamento do Presidente da Câmara com as instituições. Eu espero que seja um episódio apenas e que rapidamente se consiga ultrapassar. Muito bem, doutor, vamos então à segunda questão. Gostava de lhe perguntar como vê a possibilidade do aumento da água em Matosinhos em função do novo diploma que o Governo apresentou. Ora bem, Avelino, este novo diploma, basicamente, o que é que vai fazer? De uma forma muito pragmática para os nossos ouvintes poderem compreender. Vem tornar a água mais cara nos sítios onde ela é mais acessível, nomeadamente nas zonas do litoral,
tornar a água mais barata um pouco nas zonas do interior. Ora, eu compreendo perfeitamente que a água é um bem que poderá ter, em termos para o seu acesso, algum custo de disponibilização. Não compreendo, numa altura de tantas dificuldades, que se encareça a água no litoral. Que se encareça as faturas de consumo de água para as famílias do litoral que já sofrem na pele as inúmeras agruras que esta crise económica ou financeira nos tem trazido. O que seria naturalmente adequado seria, ao nível do interior, tentar criar métodos para a água chegar em condições mais económicas e não simplesmente encarecer as faturas do litoral para poder reduzir um pouco as faturas do interior. Não faz sentido, quanto a mim. Estamos agora a encarecer, numa altura de tantas dificuldades para as famílias portuguesas, a fatura de um bem tão essencial como é a água. Não compreendo, não estou de acordo. Infelizmente esta é uma situação que vai aparentemente para a frente. Eu estou contra esta posição de forma clara. Estou contra qualquer possibilidade de privatização das águas e espero, acima de tudo, que consigam, e já têm sido incitadas algumas diligências nesse sentido, que consigam chegar a uma solução onde não ocorra esta privatização das águas, onde não ocorra este aumento das águas. Portanto, espero que tal venha a não seguir em frente este aumento e esta privatização. Muito bem, doutor. Uma outra questão. Ao nível nacional temos tido bastante celeuma no que se refere a um fundo que permeia os funcionários públicos do fisco, a que se deve este subsídio. Perguntar-lhe-ia de que forma está a decorrer esta situação, que tem dado alguma celeuma, naturalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Ora bem, ponto prévio. Declaração de interesses. Sou funcionário da Administração Fiscal, entre outras tarefas, e recebo parte desse mesmo prémio que se chama Fundo de Estabilização Tributária. A análise que vou fazer de seguida não tem qualquer efeito ou qualquer ligação com o facto de eu também ser efetivamente uma das pessoas que recebe. Mas isto é uma situação de ordem do dia, foi discutida de forma bastante acentuada nestas últimas horas e nestes últimos dias e naturalmente, aqui como comentamos tudo de forma aberta, vamos fazê-lo também em relação a esta questão. Exatamente, daí eu lhe colocar esta questão. Eu tenho ouvido as maiores asneiras por pessoas que efetivamente ocupam cargos de relevo a nível nacional. Nomeadamente, ainda ontem ouvia o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa dizer que este fundo tinha estado suspenso à atribuição deste prémio enquanto esteve cá a Troika. Mentira. Mentira. Nunca esteve suspenso. O Dr. Marcos Mendes a dizer algo muito similar também, que este fundo só agora tinha voltado a ser atribuído. Mentira também. Este fundo foi criado em 1997 de modo a estimular os trabalhadores das finanças para potenciarmos as receitas fiscais. Com uma condição, que era, efetivamente, conseguir-se obter mais receita. Receita? Que tipo de receita, amigo? Apenas a receita cobrada de forma coerciva. A receita que existe alguma mão humana ali para tentar obter. Não aquela que nós vamos pagar quando recebemos o IMI. Aí não há qualquer prémio para o funcionário. Apenas quando nós deixamos de pagar e os funcionários
aumentada e tem gradualmente conseguido aumentar a produtividade dos seus funcionários e obter assim os maiores resultados. Por essa razão acho que faz todo sentido esta mesma receita, este mesmo fundo que visa então premiar o trabalho de quem efetivamente procura contribuir. Muito bem. Doutor, gostava de lhe perguntar como é que comenta a polémica instalada no seio da coligação do Governo em virtude da publicação da autobiografia de Passos Coelho. Avelino, Já se diz tantas coisas, para além do que lá está escrito. houve uma pessoa que um dia me disse, uma pessoa bastante sábia na área da política, com muita experiência, e que me disse o seguinte: Vasco, na política, tudo o que é espontâneo é planeado com pelo menos 24 horas de antecedência. Ora, não me queiram dizer que foi por acaso, por desleixo, por desatenção, que aquela menção está ali naquela autobiografia. Eu penso que foi uma maneira de Pedro Passos Coelho, e aqui apenas estamos a opinar, aliás, este programa é um programa de opinião apenas, Pedro Passos Coelho marcar a sua posição e mostrar ao país que tinha sido traído, e que tinha sido traído por Paulo Portas, e que tinha sido tratado da pior maneira possível por SMS, que se tinha visto as suas chamadas recusadas sistematicamente, e deu posteriormente a ter a garantia que o acordo para as legislativas já estava assinado. Assinou, tivemos uma cerimónia muito fria, a cerimónia que decorreu com a assinatura do pacto para as legislativas, onde sai cada líder para o seu sentido. Não há uma mínima demonstração de qualquer laço de proximidade entre os dois líderes dos partidos que se vão apresentar a votos e que fazem hoje parte como Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro do atual Governo, o que já pareceu bastante estranho e uma relação bastante tensa. Esta situação do SMS que vem relatada na autobiografia de Pedro Passos Coelho não é certamente uma desatenção, é uma provocação, essa sim, direcionada para infligir um golpe forte no seu parceiro de coligação. Eu penso que aqui foi mais ato vaidade do que propriamente os interesses da nação. Pedro Passos Coelho quis mostrar quem manda, mostrar quem tinha sido traído, quem tinha sido o traidor. Penso que foi da maneira mais inapropriada, mais tendo em conta o estado muito difícil dessa mesma coligação e ainda o estado atual das suas sondagens, onde apesar de o PS não estar com um resultado brilhante, o PSD mais o CDS continuam em todas as sondagens como derrotados nas próximas eleições. Continua a acreditar numa profunda coligação entre os dois partidos para as próximas legislativas, por exemplo? A coligação materialmente vai existir. Não hajam dúvidas disso. É uma coligação, no meu ponto de vista, ferida de morte. E que efetivamente vai redundar num desastre ainda maior do que aquele que seria de prever para o PSD e o CDS, apesar de estarmos a entrar em época de algumas surpresas para os eleitores positivas por parte deste governo, está na altura de algumas benesses, e essas benesses vão certamente surgir agora em forma de diversos tipos de apoio, aliás, como já estão a começar a surgir. Ainda assim, acredito que o povo português vai julgar este governo pelos últimos 4 anos, e mesmo os simpatizantes e militantes destes partidos vão julgar esta coligação como um todo e punir também este clima de tensão, de constante instabilidade que reina no seio desta mesma coligação. Muito bem.
Doutor Vasco Pinho, uma outra questão que eu acho que é também muito interessante. O PS parece estar a mudar a sua agenda política e apresentar uma série de novas propostas. Será que serão suficientes para alcançar uma vitória? Ora bem, Adelino, permita-me indicar-lhe o seguinte. O Partido Socialista finalmente está a apresentar propostas. Eu penso que é por aqui o caminho. Estamos agora a assistir, a partir do momento que houve efetivamente a apresentação deste cenário macroeconómico, estamos a assistir também a outras propostas, nomeadamente a reposição de feriados, nomeadamente a reposição das 35 horas de trabalho, nomeadamente uma retribuição mais rápida daqueles cortes que têm sido feitos aos funcionários públicos de uma forma mais acelerada, a reposição desses valores. Uma privatização da TAP que nunca deve ultrapassar os 49%. Uma privatização da TAP que nunca deve implicar a entrega do controle da companhia a privados. Exato. Eu até compreendo bem que haja ali uma parte, uma fatia importante, que até seja até para dinamizar aqui a TAP, procurarem os acionistas encontrar uma solução, mas sem nunca pôr em causa efetivamente os interesses. Isso leva-nos aqui a uma outra questão também. É importante, dito isto, em termos desta questão da alteração, portanto, desta maior dinâmica, até porque eu acredito que o PS já está verdadeiramente em campanha. Ao invés de que o PST, que vai estando. Portanto, esta diferença de ritmo que existe vai levando a que o PS comece a ganhar aqui algum caminho e acredito numa solução que irá passar provavelmente por mais propostas mais arrojadas, onde se encontram efetivamente soluções para o nosso país. Mas falamos da TAP. E é importante referirmos aqui a TAP, uma questão que tem afetado diariamente muitos e muitos portugueses, muitos e muitos estrangeiros que querem visitar Portugal e que efetivamente causou prejuízos de milhões e milhões de euros. O maior exemplo da total trapalhada que esta greve dos pilotos foi, está interligado com uma das declarações que acaba por resumir, por ser uma ótima súmula daquilo que os pilotos viram como sendo um objetivo apenas de criar desconforto, criar instabilidade no seio da companhia aérea. São as declarações do seu presidente de sindicato, o sindicato dos pilotos, quer da TAP, quer da Portugal, que veio dizer publicamente há cerca de 2 dias atrás, agora, que estava satisfeito porque tinham conseguido já infligir um prejuízo à TAP e à Portugal de mais de 30 milhões de euros. Mas o trabalhador está contente por infligir mais de 30 milhões de euros à sua entidade patronal como prejuízo? Foram casos muito infelizes. Isso é o objetivo de alguma greve. O objetivo de uma greve, no meu entendimento, é salvaguardar, acautelar os interesses dos trabalhadores e não preocupar-se em destruir a entidade patronal. Isto vai bem numa mentalidade de quem está habituado a ter tudo e que eu penso que estaria na altura de se tomarem aqui novas medidas para abrir mais cursos de pilotos, sem dúvida mantendo o grau de exigência ou aumentando, mas tentar evitar que esta classe elitista tenha esta postura completamente egocêntrica, completamente autocrática, em que impõe prejuízos à sua entidade patronal como objetivo. Isto é completamente infeliz, isto é completamente desadequado. E diz bem o tipo de rendimentos que estas pessoas têm quando um assessor, que por acaso também é piloto, de um sindicato com umas centenas de funcionários nesse sindicato apenas, ou seja, umas centenas de pilotos nesse mesmo sindicato, consegue pagar a um assessor, num espaço de 3 ou 4 anos, mais de 1 milhão de euros, Adelino. Eu não conheço nenhum sindicato que tenha capacidade de pagar 1 milhão de euros a ninguém. Nenhum sindicato no país. Eu penso que se juntarmos meia dúzia de sindicatos, não conseguimos ter nenhum que consiga pagar isso. Parece que por lá andam alguns velhos do Restelo. É verdade. Está na altura de se imporem reformas na área dos pilotos.
Está na altura de quebrar essa mesma hegemonia que existe em termos de domínio total, senhorial, que é feito por parte desses senhores. Defender a TAP, sim. Defender os trabalhadores da TAP, sim. Defender pessoas cujo único objetivo é infligir prejuízos de milhões de euros, não, obrigado. Muito bem, doutor. Mais uma questão que eu penso que é importante e vale a pena conversá-la. Ainda a nível nacional, será que iremos ter Rui Rio como candidato à presidência da República? Isto é uma boa questão, Adriano. Ora, o Rui Rio tem distanciado, aproximado e efetivamente tem gerido a sua postura em termos deste dossiê de forma muito cautelosa. Aliás, é apanágio do Rui Rio a gestão sempre cautelosa dos dossiês políticos. Contudo, quer-me parecer que não será ele o candidato a apresentar pela facção centro-direita portuguesa. Estará encontrada há muito essa solução, e essa solução será Marcelo Rebelo de Sousa. Contudo, seria certamente, pelo rigor que empreende na sua postura, uma solução bastante interessante para essa mesma função. Contudo, acredito que não será por aí que o caminho irá seguir. Acredita que Marcelo Rebelo de Sousa poderá, em última instância, vir a aceitar candidatar-se a Presidente da República? Eu acredito que... Para já ele esconde muito bem a própria situação. Eu acredito, Adriano, que ele está a guardar-se para o momento em que seja já inevitável que seja ele o candidato. Faz parte do jogo político e o saber esperar é uma virtude também na política. Acredito que está a jogar com ponderação, com cautela, mas sempre tendo em vista o seu objetivo, que é claro, que é inequívoco. Eu lembro-me que há 7, 8 meses atrás ainda estávamos na altura com António José Seguro na liderança do Partido Socialista e sem sequer qualquer vislumbre de António Costa chegar à liderança imediata do partido. De estar num jantar de tertúlia, de conversa política, onde estávamos cerca de 20, 30 pessoas e ao meu lado, por sorte minha, ficou efetivamente, até porque é uma conversa muito agradável, precisamente Marcelo Rebelo de Sousa. E tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras e em relação, portanto, às presidenciais, mesmo não falando delas, a conversa acabava sempre com o Marcelo Rebelo de Sousa a falar nas presidenciais. E notava na altura que o único receio que ele tinha era não quem seria indicado pelo seu partido, mas se na altura António Guterres seria ou não o candidato da esquerda. Exato. Esse era uma preocupação. Era o candidato que qualquer putativo candidato a Presidente da República não gostaria de ver como seu adversário. Porque era uma vitória praticamente garantida, respeitando aqui naturalmente qualquer alteração de opinião ao nível da população portuguesa. Contudo, para todos, direita e esquerda, aparentava que efetivamente seria a solução mais unânime. Não estando presente António Guterres e havendo Sampaio da Nova, agora por parte do lado da esquerda, centro-esquerda portuguesa, provavelmente será uma caminhada então de passarela que Marcelo Rebelo de Sousa irá encetar com o caminho até ao Palácio de Belém. A ver, vamos. Doutor, por vezes começamos com uma questão sobre o futebol de início, outra vez essa questão fica para o final. E hoje, precisamente, fica mesmo para o final. E eu gostava de lhe perguntar, para terminar, será que temos já o campeão encontrado no Campeonato Português? Adelino, eu comentei consigo aqui quando o Futebol Clube do Porto foi empatar ao Estádio da Luz, logo nessa segunda-feira, que estava entregue o campeonato ao Sport Lisboa e Benfica. E não mudei de opinião. Aliás, cada dia que passa tenho mais essa certeza. Como portista que é, não é verdade? Independentemente, eu aqui consigo bem separar as águas. E consigo bem, até porque
muitos anos ligados ao desporto enquanto dirigente, e enquanto dirigente que trabalhou diretamente com o Futebol Clube do Porto e que trabalhou diretamente com os últimos treinadores do Futebol Clube do Porto, com o Luís Castro, trabalhei com o Luís Castro, trabalhei com o Vítor Pereira, portanto conheço as pessoas bem, não trabalhei naturalmente com o atual treinador do Futebol Clube do Porto, que por acaso o seu filho joga no Padroense Futebol Clube, o filho do Lopetegui é atleta do Padroense Futebol Clube. Mas naturalmente aquilo que lhe posso dizer é que o Futebol Clube do Porto tinha sem dúvida nenhuma um melhor plantel, não soube usar isso mesmo, e o Benfica, independentemente de um ou outro jogo que possa ter sido uma ou outra decisão a seu favor, o Benfica acaba por ser um vencedor justo, porque uma equipa mais forte em termos de plantel tem a obrigação de fazer mais, coisa que não fez, tem a obrigação de ir jogar ao Estádio da Luz quando precisa de vencer, jogar e apresentar uma equipa para vencer, coisa que não fez. Portanto, é normal este desfecho e assistiremos pela primeira vez em 30 e qualquer coisa anos a um bicampeonato por parte do Sport Lisboa Benfica. Os meus parabéns aqui aos seus jogadores, dirigentes, associados e simpatizantes. Não acredito então que no próximo domingo em Guimarães o Benfica possa escorregar? Adelino, primeiro, eu acho que é completamente indiferente se o Benfica escorrega ou não, porque o Benfica nunca escorregará em casa no último jogo. E a seguir a isso, não acredito que o Benfica perca em Guimarães. Portanto, dito isto, acredito perfeitamente que o campeonato estará encontrado, mas futebol é sempre futebol, é sempre uma incógnita até ao último minuto. Portanto, aguardaremos, mas estou certo que estará encontrado. Muito bem, doutor, vamos então ficar por aqui. Muito obrigado por ter estado mais uma vez com o programa Maré da Opinião. Nós vamos nos voltar a ver de hoje a 15 dias para mais um programa Maré da Opinião e outras novas, com novos temas. Só me resta agradecer, desejar-lhe uma boa semana e um bom fim de semana, porque para a próxima semana não o vou ver, mas vamos nos falando e vamos nos cumprimentando. Com certeza, Luís. Esperarei por si de hoje a 15 dias. Um grande abraço para si, muito obrigado. Para si também, Adelino, um grande abraço para si e os meus melhores cumprimentos aqui ao vasto auditório da Rádio Matosinhos Online. Até breve. Muito bem, já a seguir quero lembrar ao Dr. Vasco Pinho que temos o autor e escritor, o Sr. José Carlos Moutinho, já aqui presente, que nos vai falar dos seus 5 livros, mas também um pouco da sua vida ao longo de todos estes anos. Por isso, vai ser no programa Claramente Falando, penso eu, um excelente programa. Certamente. Muito obrigado, Dr. Vasco Pinho. Um grande abraço. Bem-aja. Voltaremos então a ver-nos dois a 15 dias. Eu vou despedir-me para este programa com um abraço e agradecer a todos aqueles que estiveram na sintonia da Rádio Matosinhos Online e com o programa Maré da Opinião, que termina precisamente à hora que tínhamos marcado, 20 horas e 50 minutos. É assim com o Dr. Vasco Pinho. Ora, é hora. Doutor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até de hoje a 15 dias. Muito obrigado. O Dr. Vasco Pinho, que é o comentador residente aqui na